Meus queridos amigos, é um prazer estar aqui com vocês novamente no nosso Café com Luz, um programa com a proposta de trazer você para tomar um café com a gente. Se você já tomou café, o Alberto que vai estar aqui conosco, Alberto de Almeida, diz que até já tomou bastante café, tem uma água aqui para ele, mas o que importa é nós, nessa informalidade do cafezinho, tratarmos da nossa essencialidade, falarmos dos valores do Espírito, através do que a doutrina espírita nos oferece de lastro e de uma forma mais informal. Por isso você está convidado de forma virtual a sentar aqui com a gente. Nós já falamos do Alberto. Alberto, muito obrigado, meu amigo, de você estar aqui com a gente. A alegria é minha de poder estar ao teu lado e partilhar de um café com luz, com claridade. Claridade. E como a luz, a gente pode até contribuir, mas a luz maior ainda não vem plenamente, a fonte é o divino, a fonte é Jesus, a gente vai pedir apoio para ele aqui, né? O Alberto, gente, só para quem não conhece ainda, nosso querido Alberto é médico homeopata, estou aqui com a cola só para a gente não ratear. E tem uma formação em terapia regressiva e vivências passadas, dinâmicas de grupo, trabalha no âmbito da psicologia transpessoal. Tudo muito imponente, bonito, mas nesse âmbito da terapia familiar, né, desse espaço terapêutico. E aqui a gente vai tomar um café, nós vamos tratar disso para falar de evangelho, fraternidade e paz. Para dar uma primeira provocada, Alberto, vamos lá. Eu estava contando para você antes a respeito de um caso que eu acho que ilustra bem para você comentar para a gente. Dois vizinhos, uma situação comum do dia a dia, começaram a se desentender por bobagem, como geralmente faz. Um estaciona o carro um pouquinho, conturbando um pouco o acesso da vaga do outro vizinho, o outro acabou derrubando a lixeira e causou uma sujeira, e aquilo que poderia ser dissolvido, resolvido num processo mais harmonioso, foi se avolumando, e o vizinho comum deles no meio começou a perceber isso e o primeiro foi fazer queixa. E chegou e começou a se queixar, e verbalizar, e ofender, no final da conversa, do qual o vizinho não falava nada, só ouvia, ele dizia: "Você não acha que eu tenho razão?" Aí ele virou para ele e falou assim: "Eu acho que você pode estar com a razão, meu amigo", e desconversou. E isso a esposa ouvindo. O outro viu que ele foi fazer queixa e falou: "Não vou perder tempo, vou lá também para arranjar alguém para partilhar comigo." E também fez queixa do vizinho e ao final ele falou: "Você não acha que eu tenho razão em relação a esse nosso vizinho?" Eu falei assim: "Eu acho que você também tem razão." Quando este saiu, a esposa que ouvia falou: "Mas isso é um contrassenso. Um vem e faz a queixa para você, você diz que ele tem razão. Depois vem o outro, faz a queixa, você diz que ele tem razão. Isso não está errado?" Aí ele virou para a esposa: "Meu bem, você também está com a razão." E ficou imperturbável. Será que ele fugiu da responsabilidade? Será que isso ilustra uma dificuldade da gente resolver os nossos conflitos? Ajuda a gente aí, Alberto. Eu penso que essa história me remete a uma história à guisa de mito ou de história mesmo, de Feira de Santana, na Bahia, quando se perguntou para um louco sobre quantos gostos tinha uma maçã. E ele disse: são 6 bilhões, 842 gostos. Ali deu a população da Terra naquela época. Efetivamente, cada um tem uma percepção da realidade. A verdade entre três pessoas que se relacionam revelam três óticas, três semblantes diferentes. Cada um tem a sua própria perspectiva de compreender. Se junta um arquiteto, um artista e por exemplo, um operário numa sala para dar opinião sobre o design daquela sala, os três vão ter opiniões bem diferentes, porque cada um vai falar sobre a sua verdade pessoal. Então, quando se trata de conflito, é bom que a gente entenda que entre duas pessoas há pelo menos 4 verdades. A minha, a tua, uma que a gente pode construir e a verdade absoluta que é Deus, que ultrapassa todas as nossas verdades pessoais. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter mais indulgência com o outro e poder admitir que também o outro pode estar com a verdade. E às vezes vai estar com uma verdade de um tamanho que ultrapassa a nossa, se a gente refletir um pouco. A gente sai da arrogância, parte para uma cumplicidade e vai numa construção na direção dessa terceira verdade que aponta para uma quarta verdade, que é a verdade absoluta. A gente reduz conflito sem diminuir as diferenças, que o problema é as diferenças, nós não sabemos lidar com as diferenças.
A gente trata a diferença como sendo a parte que não está certa. Um obstáculo. Um obstáculo, uma interposição, uma interveniência, e não é, é apenas o outro olhar. Hoje é tão difícil isso, porque, e aí para quem está nos assistindo, parece que a gente domina isso com facilidade no dia a dia, mas nós estamos mergulhados na necessidade de vivenciar isso. Porque, teoricamente, não é só a doutrina espírita que faculta essa consciência do respeito. E o respeito não é o respeito àquilo que, de repente, é você passar recibo para aquilo que é mal, mas entender esses momentos, corrigir que não seja pelo embate, ainda não é um grande desafio? Qual seria um caminho para a gente, além do esclarecimento, o que a gente poderia trazer à baila para dicas para a gente minimizar esses conflitos? A própria palavra respeito, na sua etimologia, ela propõe um segundo olhar. Respeitar é ter a capacidade de perceber de um outro jeito, de um outro lugar. Então, quando eu assumo a posição de respeito, eu estou considerando que nós somos capazes de poder compartilharmos olhares diferentes. E se eu tenho um olhar mais apropriado, se eu sou um especialista numa questão, ou se eu tenho uma maior maturidade, eu sou devedor do outro. Isso sempre me intrigava, porque Paulo de Tarso dizia que era devedor dos bárbaros, devedor dos gregos, devedor dos ignorantes. Que conta é essa, né, Alberto? Devedor dos sábios. Mas como é que é devedor? E Emmanuel, ele examina isso com propriedade. Ele diz que ele era devedor porque ele tinha mais. Então, se ele tinha maior compreensão, ele devia para o outro maior condescendência, devia para o outro maior indulgência, devia para o outro maior perdão. Então, quando tem duas pessoas que colidem e uma tem menos, a outra é devedor daquela que tem menos, porque exatamente ela tem menos. Então, se eu tenho uma capacidade maior, uma elasticidade maior de paciência, eu devo para você que tem menos, ou vice-versa. Então, isso transforma a relação numa relação de interação respeitosa. Eu percebo que você tem um outro lugar, eu estou no outro lugar, e se eu acho que eu tenho mais do que você para poder dar, eu sou devedor de você porque tenho mais, eu tenho de que compartilhar com você, tenho que oferecer para você. Roberto, para a gente encerrar esse primeiro bloco, nós vamos pegar esse gancho e no próximo bloco, o que nós vamos tentar trazer? Porque o próprio Paulo teve dificuldade nisso. Como é que eu posso construir com aquele que está no outro lado, o adversário, sem que a gente haja conflito? Como é que eu construo na adversidade? A gente volta já já com o Café com Luz. É só um momentinho. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Gente, nós estamos aqui no Café com Luz, desta feita aqui com o nosso querido amigo Alberto Almeida, e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Pois é, Alberto, você falava do exemplo de Paulo de Tarso, né? Que se sentia devedor porque tinha uma ampla consciência de que nós somos herdeiros de toda essa construção humana, que apesar dos valores individuais, se somam. E talvez seja um caminho da gente entender e ampliar isso para, por mais que as minhas contribuições sejam valorosas, cada um realmente pode somar. Ele se sentia devedor, mas ele também tinha dificuldade no relacionamento. Conta aquilo que no intervalo você estava falando de um diálogo que ele teve com Pedro, nesse sentido. Efetivamente, ele não entendia como Pedro podia ser tão condescendente com os fariseus, que eram os hipócritas da época. E ele pergunta como é que ele conseguia conviver com pessoas tão viciosas. E ele propõe reflexivamente para Paulo que era convivendo com ele que ele poderia revelar o que ele tinha dentro dele aprendido com Jesus. Então Paulo se surpreende, porque efetivamente os viciosos, eles precisam dos virtuosos e vice-versa, para que possa haver um movimento de transformação. Até porque todo vicioso também tem virtude. E também nós aprendemos
com as virtudes daquele que pode parecer uma pessoa marginal, uma pessoa imprestável, mas tem dentro de si pérolas que nós somos capazes de recolher na convivência com ele. Portanto, há sempre uma via de mão dupla. Nós nunca devemos nos colocar à distância de alguém que não pensa como nós ou que se coloca na posição do inimigo. Aliás, o inimigo é sempre um mestre maior, porque ele não nos poupa. Ele é assintoso, criterioso, no sentido de poder pegar o nosso calcanhar de Aquiles, ele é implacável. E se nós tomarmos na conta de alguém que está nos dando uma radiografia, um mapeamento nosso com precisão, é bem provável que ele vai nos ajudar mais do que um amigo, porque um amigo sempre coloca panos quentes, ameniza, né? Usa eufemismos, às vezes até mente com compaixão. É uma mentira fraterna. Uma mentira fraterna. O inimigo não tem por que mentir, ele quer nos acabar. E ele acaba nos renovando se nós não conseguimos... se nós evitamos sair para um processo de embate, se nós conseguimos acolher para poder crescer com aquele que pensa diferente da gente e localiza os nossos pontos sombras, os nossos pontos cegos. O adversário, de certa forma, ele não reverbera, porque se eu sofro com aquela agressão, de certa forma isso bateu, doeu e é meu, tem algo que está me incomodando, porque quando aquela agressão ela não sintoniza, não é aquele presente horrível que estão me colocando, será não seria uma estratégia esse olhar de compreensão, nem que diz assim, olha, eu não acho que você está certo, mas se não é meu, quer dizer que esse incômodo que a gente sente, será que de repente aquilo que eu vejo no adversário pode não estar em mim, Alberto? Tudo que me incomoda no outro é meu. Nós costumamos utilizar numa linguagem de grupos a expressão de que numa relação grupal, bateu, doeu, leva que é teu. Então, se doeu é meu. Por mais que o outro tenha sido inconveniente, desrespeitoso, errado, atrapalhado, tenha me atropelado, mas se doeu, é porque eu ainda estou no campo de vulnerabilidade. Eu tenho áreas que eu preciso olhar para dentro de mim mesmo. Eu posso escolher só olhar para a atitude do outro e fico nisso e pouco aproveito. Mas eu posso ir para além da atitude inconveniente do outro, violenta do outro, e crescer dentro de mim mesmo, aprendendo como eu posso ser mais pacífico. Os Bodhisattvas dizem isso com muita clareza, de que eles recebem as sombras, as inferioridades, as agressões do outro para se iluminarem e oferecem a sua iluminação, a sua graça, a sua alegria que já conquistaram para aquele que é o ofensor. Cada um dá o que tem? Cada um dá o que tem e faz essa troca extraordinária. Eu lembro-me de Paulo, enquanto Saulo, quando ele vai para o embate com Estevão, e na eloquência ele não consegue vencer, e ele era argucioso, muito capaz, mas ele não detinha a verdade como ele achava que detinha. Estevão o supera. E ele vai para a agressão, ele agride, esbofeteia Estevão. E quando ele vê aquela atitude de Estevão não reagindo, ele agride verbalmente porque ele era um covarde. E ele diz para Saulo, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo difere da vossa. Aquilo foi profundamente devastador, porque não era uma atitude passiva, submissa, era uma atitude de austeridade, de coragem, de fortaleza, mas não de violência. Aquilo coloca Saulo no chão, muito embora ele estivesse de pé, e ali no chão estivesse Estevão. Mas quem estava erecto, quem estava firme, era Estevão. E no final daquele encontro que foi momentoso, Estevão diz, o Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar, mas não reconheço nenhuma força, nenhum poder para fazer com que eu abandone o amor, a força que Jesus me oferece. Era as suas entranhas, e foi isso que quebrou Saulo para que ele se transformasse num grande homem. E essa quebrada todos nós precisamos, né? Quebrar algo para... Porque Estevão não estava como aos nossos olhos, eu quero vencer Paulo. Ele tinha uma atitude amorosa de quem precisa desconstruir, mas ele não queria vencer Paulo da forma como a gente vê, não é isso? Ele olhava Paulo como um irmão que estava transviado na sua objetividade para cumprir a lei, porque ele era austero, disciplinado, rigoroso no cumprimento da lei de Moisés, mas era muito inflexível. Ele não conhecia ainda a extensão que Moisés propunha do amor, que era um amor que deveria ir ao ponto dos inimigos. Paulo não conhecia isso, enquanto Saulo.
E Estevão dominava isso por ser uma alma muito sensível, muito amorosa, muito delicada. Ele ultrapassava todos os limites e conseguia encarnar esse amor, que é o amor pelo outro até a exaustão, até as lágrimas. Essa força que às vezes a gente pode falar, isso está muito longe da gente, emociona porque a gente pode ousar, não sei se podemos ousar aqui, dizer que como Estevão amava já em profundidade e amplidão, ele não viu o inimigo, o ser violento daquele momento. Ele viu o irmão valoroso com potencialidade de construir. A gente pode ousar falar isso? Pode, como uma mãe faz em relação aos filhos, né? O filho é perdido, rouba, usa droga, assalta e tudo. Mas se você perguntar se ele presta, a mãe vai dizer, no fundo, meu filho presta. Quer dizer, ela não nega aquelas dificuldades que o filho apresenta, mas ela é capaz de, com seu amor, entrever que para além das imperfeições que o filho traz, o filho é um ser bom, que é uma visão que o Espiritismo nos traz. Não há ninguém condenado ao mal, determinado ao inferno eterno. Todos nós somos aprendizes. E aqui e acolá nós revelamos a nossa analfabetização das leis cósmicas. E às vezes agimos com descompostura, temos comportamentos às vezes absolutamente desconectados, atitudes às vezes que nós nos envergonhamos de nós mesmos depois. Mas é a nossa imaturidade, é a nossa infantilidade numa área da vida. Nós somos seres em construção, não somos seres iluminados, somos seres que estão mais próximos do início do que do fim da nossa escalada evolutiva. Então não é sem razão que muitas vezes a gente se depreende com atitudes patéticas, que a gente olha para a gente mesmo e diz, puxa, não é possível que ainda existe esse Saulo dentro de mim. Segura aí, porque a gente vai deixar isso para o próximo bloco. Vou cortar rapidinho, mas a gente volta já já. Segura aí. Lembra-te assim, Chorei 40 a verdade, e não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. doente, Chorei ao Amas desta encontrar forma. Gente, voltamos aqui para o nosso último bloco desse Café com Luz com o Alberto. E eu vou fazer rápido, porque eu estou curtindo, eu já interrompi um pouco o Alberto no final por conta do tempo. Então, Alberto, eu vou pegar aquele gancho. Você falava de Estevão, e Estevão, nessa ocasião, esbofeteou. Saulo de Tarso, à época, esbofeteou Estevão porque foi desarmado e reagiu com violência, mostrando o nosso destempero. Vamos trazer um pouquinho mais para perto um exemplo bem gostoso na história do Chico. Tem um caso que está no livro Chico de Francisco, que diz que tinha uma senhora no auge da sua perturbação, muito necessitada. E muita gente já procurava o Chico em Pedro Leopoldo, ele já era funcionário da Fazenda Modelo, e o patrão era o seu Joviano. E o seu Joviano via que o pessoal procurava muito o Chico no ambiente de trabalho e resolveu fazer o seguinte, olha, aqui vamos, você está trabalhando. E essa senhora bateu na Fazenda Modelo e falaram que o Chico não estava, ordem do patrão. Ela não tinha celular, WhatsApp, e-mail, vai para a cidade. Chega na cidade, não, ele está no trabalho. E ela irritada e perturbadíssima, porque disseram que o Chico resolveria o problema dela. Quando ela volta, o Chico já tinha saído do trabalho. Quando ela chega no grupo à noite, o Chico está trabalhando, você imagina, como é que acontece uma coisa dessa com o Chico? Ela entra no salão rasgando, mas pela narrativa ela bateu com força, Alberto. Ela bateu num lado, bateu no outro, esbofeteou. E para que a gente possa fazer jus, olha o que está narrado, né? Você está pensando que eu tenho tempo para andar atrás de você? Para cima e para baixo? Vá agora para aquela sala lá e me dê um passe, cachorro. Aí eu não sei, Alberto. Não é endeusar o Chico, mas no estágio que eu dou, se eu fosse dar um passo, eu acho que seria o da desencarnação, né? Com aquela fraternidade para desconstruir ela, né? E nessa hora, olha o que o Chico pensou. Fez uma prece. Senhor Jesus, para se transmitir um passe, a gente precisa estar calmo, com o coração voltado para o amor ao próximo. O Senhor sabe das coisas.
eu não estou com raiva dela, mas isso me deixou meio diferente. E aí Emmanuel fala assim, olha, para ajudar é preciso tocá-lo no coração. Ele vai lá e dá o passo. Ela vai se harmonizando, chora, envergonhada, se rende ao carinho do Chico. E na hora que Emmanuel chega, ele fala, Emmanuel, eu não estava com a razão. E Emmanuel fala assim, Chico, mas ela tinha necessidade. Fala pra gente disso, Alberto. Eu acho que essa é uma relação que se estabelece no cotidiano. Nós olharmos para o outro e percebermos que o outro é aquele com quem nós construímos uma história de amorosidade. É a alteridade, olhar o outro que nos revela na diferença aquilo que nós podemos crescer, agindo na relação com o outro. Essa história ela é emblemática porque ela se repete em outros contornos. Em Belém nós temos um companheiro que é o coautor daquela música Canção da Alegria, muito cantada no movimento espírita, chamado Olídio Castro. E ele saía coletando óbolos, contribuições, doações para a construção de uma casa para atendimento de crianças órfãs. E numa das vezes ele estendeu a mão, o cidadão cuspiu na mão dele. E ele limpou a mão e disse, isso é que eu mereço. Estendeu a outra e disse, agora me deu das crianças do Lar de Maria, que era a instituição. E ele tinha uma têmpera agressiva. E ele era do exército, então ele era uma alma, por natureza, enérgica, pela própria cultura militar. Mas ele foi capaz de se dobrar, imagina o esforço que ele fez, por amor à criança, pelo menos, e quem sabe, por compreender que aquele outro precisava encontrar uma atitude capaz de poder fazê-lo pensar mais maduramente. O outro deu o óbolo, porque entendeu naquela atitude, uma atitude que ultrapassou os limites da sua agressividade. Aquele homem não estava roubando, ele estava atendendo crianças que eram órfãs e a sociedade sabia, mas porque ele era espírita, ele era olhado com preconceito. Então eu penso que nós somos desafiados, sabe, Maurício, todos os dias a podermos tirar de dentro de nós mesmos algo que possa reverter no outro, numa perspectiva de tornar a nossa relação mais feliz, a despeito de que tenhamos razão, múltipla razão, para nos comportarmos de um outro jeito. A gente vai no estacionamento, vai estacionar, está aguardando, o outro vem e entra. Aí a gente cria uma confusão porque a gente já estava esperando. A gente está no direito? Está. Mas o outro viu, o outro está com pressa, o outro ainda não aprendeu a ser delicado. Então, talvez a gente encontre uma atitude para desarmar o outro, de modo que não chancele a violação do direito, mas faça-o refletir. Não seja uma reação, mas seja uma ação positiva. Uma ação positiva. Precisa de um movimento. Eu tenho um amigo que diz assim, eu colocava a mão para fora no trânsito e agora eu aprendi, então eu faço a Deus. E ele dizendo assim, interessante como isso reflete nos outros. Então agora eu já sei, eu só faço a Deus para os outros. E isso tem uma repercussão e ele estava encantado, como uma atitude de um gesto é capaz de promover uma revolução num espaço chamado trânsito, no qual às vezes você tem razão, às vezes uma pessoa ultrapassa você, fecha você. Então já não é o que eu faço com ele, é o que eu faço comigo. Na relação com ele, né? Na relação com o outro. O que é que eu me permito, né? Eu vi um amigo dizer isso, né? Ele estava na fila, aí veio, quando ele chegou na hora de ser atendido, veio um jovem e furou. E quando ele ia irromper numa atitude de agressividade relativamente justa, porque ele estava na fila, ele ouviu o Espírito dizer, isso daqui a 15 minutos, que diferença vai fazer? Aí ele segurou, quer dizer, não é que nós devamos buscar os direitos, né? Ser permissivos, não, mas qual é a emoção que eu coloco quando eu reivindico um direito? O que isso vai fazer comigo depois, subsequentemente? Jesus não interditou a defesa. É verdade, mas ofereceu a outra face para mostrar que há uma outra postura capaz de poder lidar com a contradição. Eu posso reagir, é uma atitude, eu posso agir numa forma diplomática, mas eu posso ir para além disso e viver a compaixão. Então, Alberto, assim, a fraternidade posta desta forma, nessa ótica de entendimento, que a gente de novo vai na fonte de Jesus, a gente consegue entender que ela é um recurso de saúde, seria dessa forma, né? Como é que essa componente, você viu que o seu amigo estava se sentindo melhor. Isso, de fato, a gente consegue aplicar, cada um na sua... É uma escolha, o mundo é feito de escolhas e todos os dias nós temos escolhas. Desde quando acordamos, olhamos para parceiro,
e o cumprimentamos, dizendo bom dia, boa noite, sei lá, ou à noite ou pela manhã, e ele não nos responde. E nós temos o direito de ter uma insônia naquele dia, alterarmos as nossas células, ou temos o direito de entender que essa é a escolha dele, que ele foi capaz de fazer, e de que nós somos demandados a fazer escolhas mais ricas e podermos fazer as melhores escolhas para podermos fazer o nosso melhor a cada momento da vida. Bom, nós estamos terminando esse nosso Café com Luz. Eu espero que essa oportunidade da gente tomar um café, o Alberto já tinha tomado café demais, vocês não reparam não, mas está aqui a xicrinha dele e tomamos um outro café, não é, Alberto? Espremendo esse pozinho todo que nós temos aqui, tirando esse suco, que é a verdade de Deus que a gente vai aprendendo, é difícil. E que a fraternidade sejam como momentos gostosos como esse, que a gente tenha o prazer de se relacionar e de aprender juntos, né? Obrigado a todos, obrigado, Alberto. Obrigado.